Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais um devocional de primeira. Eu queria começar contando uma história de uma vez que eu fui evangelizar, que eu fui compartilhar as boas notícias da salvação de Deus, do perdão dos pecados e da necessidade de se arrepender e crer em Jesus Cristo de todo o coração. Fui falar isso para uma senhora bastante religiosa, uma senhora bastante idosa já. E quando comecei a falar, ela disse assim para mim: meu filho, me diga qual é o meu pecado, qual é o meu crime. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei. Qual é o meu pecado? Se Deus me colocar hoje numa balança, Ele vai ver que eu fiz mais boas obras do que coisas más. Por isso, eu estou tranquila diante de Deus. A minha consciência está tranquila diante de Deus por causa das minhas boas obras, da minha boa conduta. Mas será que é assim que funciona? Será que se nós pudéssemos nos comportar, obedecer, moralmente sermos corretos, nós seríamos salvos por causa da nossa moral, por causa das nossas boas ações? Será que Deus realmente vai nos colocar numa balança? E se a gente fez mais coisas boas do que coisas ruins, nós seremos salvos dessa maneira? Será que nós mesmos temos condições de nos salvar? Bem, a palavra de Deus vai dizer pra gente que não. Queria convidar você a observar comigo o Salmo de número 32. Versículos 1 e 2. Salmo de Davi. Dá uma olhada o que é que diz. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Olha, gente, que coisa maravilhosa. O texto começa dizendo pra gente que bem-aventurado, que quer dizer feliz ou mais do que feliz, mas tem a ver com a felicidade que vem do próprio Deus, a felicidade que vem da bênção de Deus. Feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Já pensou nisso? Feliz é aquele que é perdoado por Deus. Não feliz é aquele que obedece ou que se esforça muito para fazer mais coisas boas do que coisas más. Ninguém se relaciona com Deus com base nas coisas boas que pratica, porque no fundo Deus sabe que todos nós não praticamos coisas boas suficiente a ponto de merecermos a nossa própria salvação, ou merecermos nos achegar a Deus por causa das nossas boas ações. A própria Bíblia diz pra gente que todo ser humano, todos, exatamente todos, pecaram e distantes estão da presença gloriosa de Deus. Mas a felicidade são para aqueles que entendem que não merecem. O perdão, gente, é para quem não merece. Porque logo se a pessoa merecesse, não era perdão. O perdão é para quem pisou na bola. O perdão é para quem errou. E Deus está dizendo, olha, todos vocês erraram, mas felizes são aqueles que por mim são perdoados. Gente, muitas pessoas dizem não ter do que se arrepender. Muitas pessoas acreditam equivocadamente que não erraram, que não querem o perdão de Deus porque não se sentem culpadas. Não dão o braço a torcer ou não entendem que o seu pecado atinge diretamente a santidade de Deus. Já ouvi pessoas dizendo, por exemplo, o que eu fiz de errado só tem a ver comigo, só diz respeito a mim. Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus tem sim. A palavra de Deus nos diz que felizes são os que são perdoados por Deus, os que se achegam humildemente a Deus, contando não com suas boas obras, mas com o favor do próprio Deus.
é interessante a gente pensar que o apóstolo Paulo, ele cita esse salmo no Novo Testamento, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. E olha o que é que diz. Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8. Olha o que é que Paulo diz. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. Olha só, gente, independente das obras, não importa o tamanho do seu pecado. O apóstolo Paulo está dizendo que feliz, reiterando o que Davi disse, feliz aquele que é perdoado por Deus. E nesse contexto o apóstolo Paulo está falando da redenção, da salvação que há em Jesus Cristo. Nós só somos perdoados por Deus porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, entregou-se no meu lugar e no seu lugar. Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar. E essa é a nossa esperança. Nós não podemos salvar nós mesmos. Nós não podemos cumprir uma série de regras e sermos salvos por causa das nossas boas ações. Uma mentira é suficiente para colocar um pecador no inferno. Mas o sangue de Cristo é suficiente para nos levar ao céu. Simplesmente se arrependa dos seus pecados. Reconheça o seu pecado e entenda que Jesus Cristo pagou o preço pelo perdão do seu pecado. Você não precisa fazer nada para pagar o seu pecado. Você não precisa fazer promessa. Você não precisa subir escadaria. Você não precisa acender vela. Você só precisa crer. E o lindo de Deus é que Deus nos faz entender, conhecer que somos perdoados por Ele. E isso é uma bem-aventurança. Mas observa, no finalzinho do versículo 2 do Salmo 32, olha como termina. Diz assim, versículo 2 do Salmo 32. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Há engano no seu espírito? Há engano no seu interior? Há engano no seu coração? Pastor, como é isso? Você pode estar se perguntando. Que engano é esse que o Salmo está falando? Vou trazer um outro texto da Bíblia para te ajudar a entender. Na carta de 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, olha o que é que diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Bem-aventurado aquele que é perdoado e cujo espírito não há engano. Se você pensa que você não tem do que se arrepender, se você se acha muito justo, muito correto aos seus olhos, muito politicamente certo, e que não tem do que se arrepender diante de Deus, isso é um engano do seu coração. Você precisa concordar com Deus quando a palavra dele vai nos dizer que todos nós, absolutamente todos, pecamos. Você precisa reconhecer que o seu pecado afasta você de Deus, que o seu pecado é suficiente para lançar você nas profundezas do inferno e que isso é muito sério. E você precisa contar humildemente com o favor de Deus. Se achegar a Ele, entendendo que você não merece. E de fato, eu e você, nós não merecemos. Mas bem-aventurado são aqueles que são perdoados por Deus. Porque o próprio Deus
desejando não nos lançar no inferno, entregou o seu Filho na cruz para passar por tanta dor, por tanto sofrer, para que a nossa vida fosse resgatada, para que a sua vida fosse resgatada. Não deixe o engano do pecado assaltar o seu coração, mas viva a felicidade de quem é perdoado por Deus. Um resumo de tudo que a gente conversou. A felicidade em ser perdoado é para aqueles que não estão enganados quanto ao seu pecado diante de Deus, mas humildemente recorre ao favor de Deus, confiando na obra redentora de Jesus e não em suas boas obras. Confia em Jesus. As minhas boas obras, as tuas boas obras, diante de Deus, estão contaminadas, sujas, impuras, por causa do nosso pecado. Mas a obra de Jesus na cruz é perfeita. Ele viveu uma vida inteira de santidade e retidão. O próprio Deus se fez ser humano e veio nos salvar. E te oferece, estende para você o perdão pelos seus pecados. Não importa o que você tenha cometido, Ele te oferece o perdão. Recorre a Deus, buscando o seu favor. Recorre a Deus, entendendo que você não merece. E seja feliz por ser perdoado por Deus. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.